Gente, tudo bem? Eu pediram aqui para eu falar um pouquinho sobre projetos no Rotaract, e daí eu achei super legal e importante trazer não só para o clube, mas também para quem estiver interessado. Então, só ali uma brevíssima apresentação, né? Meu nome é Giovana, eu sou associada fundadora aqui do Luiz de Queiroz, estou desde a primeira gestão. Na gestão 2021-22 eu fui presidente aqui do clube. Atualmente, eu sou representante distrital assistente da área 2, e no ano passado, na gestão passada, né, eu fui diretora distrital de projetos. Eu faço parte da família Rotária aí desde Interact e desde o começo eu sempre tive ligado na área de projetos, eu também já fui assessora distrital de projetos, no Interact eu também já participei de tudo isso, já fui diretora do clube, né? Então é uma paixão absurda que eu tenho, projetos, e eu acho que a gente tem que comentar, tem que falar sempre sobre isso. Então a ideia era trazer uma visão também um pouco mais técnica, mas não como forma de ser chato ou de impor regras, mas sim como forma de profissionalizar a gente, aumentar um pouco o nível. Então, assim, a visão que eu estou trazendo aqui claramente é uma visão influenciada pelo 4621 e com certeza pelo meu clube, pelas minhas vivências. Tem muita coisa aqui que está aberta à discussão e eu acho muito importante ter isso. Então, é isso. Não levem tudo que eu vou falar aqui como regra absoluta, porque a gente sempre tem que estar aberto também para discutir, para entender melhor, né? Ter outros pontos de vista. Então vamos lá. Vamos lá. Do básico, do comecinho mesmo. O que a gente faz? Por que a gente faz o que a gente faz e por que a gente faz aqui, né? Então, todo mundo sabe que a gente faz trabalho voluntário. É isso que a gente vem fazer e geralmente é isso que chama as pessoas e traz as pessoas para o Rotaract. Todo mundo se interessa primeiro por saber do trabalho voluntário. Beleza. E acho muito importante a gente sempre questionar o que fez a gente querer começar a fazer esse trabalho voluntário. Outro ponto importante para a gente começar a definir o que a gente faz tudo aqui é lembrar que o público-alvo do nosso trabalho voluntário é a comunidade, e sempre a comunidade. Então, esse é o nosso foco, de identificar os problemas da comunidade e buscar formas de solucionar o que está sendo vivido. Então, aí já deu uma afunilada no termo trabalho voluntário. Mais uma funilada. Como que a gente faz esse trabalho voluntário? Aqui no Rotaract, eles acontecem por meio dos projetos. Então, o projeto é para como é que fala? Tipo, tornar real a ideia do trabalho voluntário. Mas por que a gente faz no Rotaract? Qual que é a diferença de fazer o trabalho voluntário aqui e em qualquer outra instituição, né? Por que fez vocês escolherem fazer aqui e continuarem fazer aqui? Bom, para mim, tem dois pontos principais que são o que mais diferencia fazer trabalho voluntário em qualquer outra instituição e fazer no Rotaract ou na família Rotária no geral, né? O primeiro é o desenvolvimento pessoal. Então, o trabalho voluntário no Rotaract, ele tem realmente esse objetivo de desenvolver as habilidades dos associados, várias. Tá? E outro ponto que, para mim, é exclusivo assim, do Rotaract, é uma coisa dele mesmo, desse programa, é a parte da profissionalização. Então, o grupo é para pessoas a partir de 18 anos, pessoas que estão começando ali a vida adulta, faculdade, trabalho. Então, querendo ou não, as coisas que a gente faz aqui, elas têm que estar alinhadas com a profissionalização dos jovens, melhorar habilidades nossas que vão ser usadas lá para frente. Então, no Rotaract, a gente aprende a lidar com pessoas, a gente aprende habilidades de organização, de identificação de problemas, delegação de tarefas, gerenciamento de crise, muita. A gente também desenvolve nossas habilidades de oratória. E tudo isso. Oh, meu Deus! Pequeno erro, gente. Era para ter escrito liderança aqui, que ia ser um grande ponto aí. Tudo isso daqui está ligado diretamente com o desenvolvimento da liderança. Então, é por isso que o principal lema do Rotaract é
desenvolvimento da liderança por meio do trabalho voluntário. Acho que essa frase é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar. O trabalho voluntário é um meio para atingir o objetivo principal, que é o desenvolvimento da liderança, que tem tudo isso daqui dentro dele. Ah, é. E daí, como que a gente consegue atingir esses objetivos, ligados também com o objetivo do trabalho voluntário, de atender as comunidades? Eu acho que uma forma muito boa de a gente conseguir atingir esses objetivos é conhecendo as avenidas de projeto. E daí é aqui que eu entro naquele ponto que eu falei, que isso aqui não é uma coisa para decorar. Eu vejo as avenidas como uma ferramenta para conseguir ajudar a gente a concretizar esses objetivos. Então, não uma coisa que tem que ser feita porque está mandando ser assim. A gente tem que começar a olhar para as avenidas como uma ferramenta, realmente para ajudar a gente. Então, acho que também aqui é interessante. Ih, gente, peraí, eu vou compartilhar outra coisa. Estão me boicotando aqui, gente. Vamos lá. Estão vendo, né? Então, sobre avenidas de projeto, eu acho legal a gente passar uma introduçãozinha muito básica aqui. São 8 avenidas que existem no Rotaract, nos programas do Rotary em geral, e o objetivo dessas avenidas é realmente definir um foco e público-alvo específico para conseguir atingir o objetivo final. Então, quando a gente começa a imaginar e visualizar uma ideia de projeto já dentro das avenidas, a gente consegue definir melhor os objetivos, definir melhor as estratégias que a gente vai tomar. Enfim, por isso que tem muita gente que também dentro do Rotaract pensa em definir uma avenida no final do projeto, quando vai cadastrar, se for cadastrar. Eu acho mais interessante a abordagem de começar já a pensar nas avenidas desde o começo, porque isso daí já vai fazer com que a gente consiga definir os nossos objetivos, definir tudo assim desde o começo, né? Eu acho mais interessante pensar por essa estratégia. Então, eu vou dar uma passada aqui. A ideia também não é ler tudo isso daqui. Eu vou com certeza disponibilizar esse material também, caso vocês tenham interesse. E daí ficaria com um material de consulta até, né? Por isso que está com o texto completo aí, né? Mas a avenida de comunitários, então, que é a mais comum aí, a mais conhecida, é realmente a ideia de prestar serviço em benefício ao bem-estar social, objetivando solucionar problemas comunitários. Então, o ponto-chave da avenida de comunitários é você conseguir identificar um problema da comunidade ou daquela entidade que a gente está querendo trabalhar junto e promover uma forma de realmente conseguir solucionar ele. O ponto-chave para mim, na verdade, é a questão da identificação de um problema. Entender o que está sendo preciso, necessitado, qual é a dor daquela comunidade. Esse é o ponto-chave na hora de imaginar um projeto de comunitários. Outra avenida, tração e engajamento, muito querida aí. A tração e engajamento antes era chamada de avenida de internos, né? Então são trabalhos voltados para o fortalecimento interno do clube. Então, a definição, né? União, fortalecimento do grupo, integração com a família rotária, retenção de associados e também a questão de desenvolver habilidades, né? Então, pode ter um projeto voltado para melhorar alguma questão que o clube precisa internamente. Então, a ideia é evoluir o clube e também desenvolver tudo aquilo lá que a gente já comentou no outro slide, né? Atração e engajamento serve muito para isso também. Um clube bem engajado é um clube que realiza mais projetos. Então, essa avenida também é muito importante e toda gestão a gente precisa dar uma atenção ali para ela. Internacionais, um pouco polêmico aí, que o pessoal também tem um pouco de dificuldade, porque ele é uma avenida ampla, muito ampla, assim, porque basicamente você pode fazer um projeto com qualquer foco. Então, pode ter o objetivo que for mais interessante para o clube. A questão é realmente que tenha a parceria com um clube de outro país. Geralmente, os projetos internacionais, a gente incentiva que seja para promover essa aproximação cultural, então falar de cultura, falar sobre compreensão internacional, mas ele pode realmente ter diferentes focos, mas é muito, muito bom, assim, teve um grande forte aí de projetos internacionais durante a pandemia,
e eu acho uma avenida que pode ser muito bem aproveitada também se a gente estiver ali com os objetivos claros em mente. Pode sair muita coisa boa. Profissionais, uma categoria que eu adoro, porque eu acho que tem tudo a ver também com o Rotaract. Essa avenida também tem como objetivo solucionar um problema da comunidade, como a avenida de comunitários. Na verdade, como todos, né? Todos a gente tem que solucionar algum problema assim, existente. Só que aqui o foco específico é na profissionalização. Então, isso para mim é muito legal. Eu acho muito interessante essa avenida aí. Ela é um pouco mais talvez difícil, assim, os clubes têm um pouquinho mais de dificuldade de lidar, mas eu acho que ela é muito interessante justamente porque nós do Rotaract estamos nesse meio de profissionais, sabe? A gente tem gente de todo tipo de curso, trabalhos, então, assim, é uma avenida muito, muito legal. Acho que merece também ser bem explorada. Avenida de Imagem Pública, essa também é um pouco controversa. O objetivo da imagem pública é divulgar o clube e divulgar o trabalho da família Rotária. Então, um projeto que seja para conscientizar as pessoas e que use o Instagram, por exemplo, como meio de conscientizar as pessoas, não é um projeto de imagem pública. Por mais que a gente use as redes sociais para postar. Não é. O projeto de imagem pública é para promover o clube, para fazer com que as pessoas conheçam mais o Rotaract, conheçam mais a família Rotária. Para que, num futuro, a gente consiga uma parceria com algum lugar da nossa cidade que conheça a gente por conta do projeto da imagem pública. Então, para mim, o projeto da caminhada e da corrida de Rio das Pedras é muito legal nisso. É um projeto que movimenta a cidade inteira por meio de uma corrida, né? Então, não tem ali, por exemplo, um objetivo de solucionar um problema social, só que todo mundo da cidade de Rio das Pedras conhece o Rotaract por conta desse evento, que é muito grande na cidade lá. Então, quando eles forem atrás de pedir alguma parceria, alguma coisa, vai saber do que se trata já, sabe? Então, é isso. Não é postar coisas no Instagram. É esse o propósito. Próxima aqui, de meio ambiente. Ela é um pouquinho nova também, uma avenida não tão antiga que nem as outras, né? O objetivo é realmente sustentabilidade ambiental, então tudo que esteja voltado ao meio ambiente, mas também acho importante ressaltar que precisa ser alguma coisa planejada, precisa ser uma ação pensada. Então pode ser que um simples plantio de mudas não se enquadre com uma avenida, um projeto da avenida de meio ambiente por ter sido talvez mais uma ação, né? Discussões mais para frente também. Mas todos os projetos assim que sejam voltados para essa temática vão se enquadrando aí em meio ambiente. Agora ação, né? É também uma categoria mais nova aí, que se enquadram aí esses projetos em que foram realizadas essas pequenas ações, né? Então, sem tanta planejamento, sem tanta estruturação, enfim, ela também é um pouquinho polêmica, por isso, inclusive, que eu trouxe aqui uma parte dedicada só a apresentar essa diferenciação, né? Tem uma diferenciação que, se a gente procurar lá em Rotaract Brasil, em canais oficiais, a gente sempre encontra, e que é essa, assim, basicamente. Então, o projeto tem atividades contínuas, mais planejamento, é mais complexo, resolução de problemas a longo prazo, tem a extinção do problema e são atividades intervencionistas. Enquanto que a ação, o contrário, são atividades mais rápidas, com planejamento mais curto, também mais simples, resolução imediata de um problema ali, só que esse problema volta. E são também consideradas aí, atividades assistencialistas. Uma forma que eu acho mais simples de conseguir, talvez, fazer essa diferenciação é pensar no planejamento. Então, um exemplo assim que eu gosto de dar é que um projeto de Dia das Crianças, que nós vamos em uma escola e fazer um dia de diversão ali, pode ser considerado uma ação, porque realmente foi só isso. Mas um projeto que vise ir na escola, e que a gente escolheu aquela escola por motivos específicos, e que a gente foi lá e fez um estudo para ver qual que era a maior necessidade das crianças,
e fez um negócio a mais, e voltou mais uma vez, e tipo, fez atividades pensadas nessas crianças, para mim é um projeto, sabe? É uma questão, é uma área ainda muito com névoa, assim, sabe? É um pouco difícil, mas eu prefiro ter essa interpretação aí de olhar o planejamento. Se houve um planejamento, então, é claro, assim, sabe, um planejamento demonstrado que foi para um projeto, foi para uma necessidade mais real, ok. Uma ação, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo aqui do nosso clube, o SOS Chuvas, foi um projeto que a gente fez em 7 dias, basicamente, uma arrecadação de valor monetário para comprar alimentos para as famílias que tiveram seus bens perdidos lá por conta das chuvas em Recife. Foi super rápido. Lógico que a gente não solucionou o problema, não tem como a gente solucionar um problema desse, que é um problema do Estado, não tem como a gente pegar isso para a gente, mas a gente fez, sabe? Isso foi muito interessante. E por isso que eu falo que um projeto não é mais importante que uma ação, são focos diferentes. Então, assim, às vezes a gente consegue fazer muito mais, só que às vezes não precisa, sabe? É essa a questão. Daí, tudo isso que eu falei é para chegar nesse ponto, que foi o ponto que também me pediram para chegar aqui, né? Projetos transformadores. É muito difícil falar sobre projetos transformadores. Só esse tópico aqui daria mais um treinamento inteiro, só falando aqui, dando exemplos, entrando em crises existenciais. Tem muita coisa que dá para ser falado, mas eu pensei em trazer algumas estratégias, algumas dicas assim de como talvez conseguir realizar um projeto transformador. O que eu acho importante falar é que é muito fácil a gente se frustrar dentro do Rotaract, a gente vê que a gente não consegue o resultado esperado, ou que a gente não tem a força para fazer aquilo. Isso é muito comum. E geralmente, tipo assim, na minha visão, é 1 em 1 milhão de projetos que realmente conseguem ser super transformadores e realmente solucionar um problema real da comunidade de forma que ele não volte mais. Então, assim, é difícil. Só que a gente está aqui para isso, para errar, e a gente geralmente vai errar 1000 vezes para acertar uma. Então, eu quis trazer aqui, linkado com tudo que a gente já conversou, quis trazer aqui talvez umas formas de conseguir atingir esse projeto transformador, né, que todo mundo quer. Então, como começar, né? Eu acho que tudo que a gente falou aqui sobre saber o que é um projeto é essencial, sabe? A gente, como Votaractiana, a gente precisa ter esse conceito muito claro na nossa cabeça. O que é um projeto e o que faz um projeto ser um projeto do Rotaract, sabe? Por que ele foi feito aqui e não em qualquer outro lugar? Isso precisa estar muito claro. Então, por isso que eu falei, saber isso, saber as avenidas, vai ajudar muito a gente a conseguir definir onde a gente quer chegar e como que a gente vai chegar. Então, as avenidas não é só uma questão formal, não é uma questão só para preencher o cadastro, é realmente para a gente conseguir ter uma visão muito melhor do que a gente vai fazer. Esse é o objetivo. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante. Somado com isso, estratégias de planejamento. Então, a partir do momento que a gente está com tudo isso muito claro na nossa cabeça, com todos esses conceitos, vai ser muito mais fácil estabelecer ali uma estratégia de como seguir com esse projeto para conseguir envolver todo mundo e chegar nos resultados que a gente quer. Daí, também acho importante aqui a gente falar um pouquinho sobre o planejamento desses projetos. Como que isso vai ser, né, desde o começo. O primeiro ponto, para mim, né, lógico, o mais importante é a questão de identificar um problema. Às vezes eu vejo muitas pessoas trazendo ideias de projetos no Rotaract, de tipo assim, ai, tive uma ideia de fazer isso, vamos aplicar em algum lugar? Acho muito legal. Só que eu acho mais interessante a gente fazer o contrário. Ir no lugar e perguntar o que eles estão precisando, e a partir disso ter uma ideia de o que fazer, sabe? Às vezes eu acho que, às vezes, acho não, né? Eu acho que esse é o caminho certo. A gente pode pensar em uma ideia maravilhosa de um projeto, chegar na comunidade e eles falarem, ah, obrigada, mas, sabe, isso não era o principal, esse não era o mais importante. Então, esse projeto trouxe resultados para quem? Sabe? Para a gente ou para a comunidade, né?
Então, esse é o principal, esse tem que ser o ponto de partida da gente, para conseguir realmente fazer um projeto transformador. Segundo ponto, definição de objetivos. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Tem que estar muito claro quais que são os nossos objetivos, desde o começo. Também, eu sei que tem gente que só vai pensar em escrever os objetivos na hora de cadastrar um projeto. Isso daí tem que estar na primeira reunião de proposta de projeto, elencar os objetivos. E porque é só assim que a gente vai conseguir fazer um caminho de planejamento até chegar no resultado final. Depois, não pular passo, gente. Olha só, projetos transformadores, eles demoram muito tempo. Não tem como a gente fazer, tipo, em semanas, em um mês. Não dá. Eles demoram tempo mesmo. E eu gosto da ideia de fazer projetos que duram mais do que uma gestão, que precisa de 2 gestões, assim, para terminar. Porque isso vai fazer com que a gente consiga se aprofundar demais no projeto. Para mim, o melhor exemplo que a gente tem aqui dentro do distrito é o Dog House do Indaiatuba ou do Votura? Não lembro, Indaiatubers, me corrijam. É uma. É De do qual? Votura, amiga. É, o Grande Votura, né? Esse, para mim, é um exemplo perfeito de projeto transformador que durou muitos, muitos anos para até terminar e teve um resultado maravilhoso. E assim, esse projeto não ia acontecer em 1, 2 meses. Ele ia levar várias gestões. E só deu certo esse projeto porque estava ali muito claro, as gestões mudaram, as pessoas saíram, mas o projeto continuou. Isso para mim é maravilhoso. Isso é uma coisa que eu sei que a gente é um pouco imediatalista, né, de querer terminar tudo rápido assim, e que tem que terminar tudo até o fim da gestão, porque quando virar a gestão já é outra coisa, e não é. A gente continua sendo o clube, a gente continua sendo o Rotaract. E um outro ponto que eu acho muito importante, justamente ligado com isso daí, também é o contato constante com o clube, então o clube tem que se comunicar, a gente tem que se comunicar o tempo todo com a comunidade, então eu coloquei antes de realizar o projeto, enquanto está realizando o projeto e principalmente no pós-projeto, para a gente ver se aquilo lá solucionou, o que mais precisa. Se não solucionou, o projeto não acabou. O projeto ainda tem que continuar, ainda tem coisas para fazer, se o objetivo lá não foi cumprido. Então, é isso. Esses pontos, assim, lógico que, assim, como eu falei, essa parte que dá para conversar horas assim só desse tema e trazer muitas estratégias de planejamento, existem muito isso, não dá para conversar demais sobre isso. Mas eu acho que esses 4 pontos ligados com a questão dos conceitos que eu já trouxe também é o primeiro passo, assim, sabe? Para a gente começar a colocar na nossa cabeça o que que é, o que que a gente faz, como que a gente faz, e então chutar a porta ali e fazer, sabe? Eu acho que isso é para a gente ter dentro do nosso corpo, da nossa mente, e daí com o resto a gente consegue. Isso vai fazer com que a gente crie projetos transformadores em qualquer tipo de realidade, em clubes presenciais, em clubes online aqui, né? Puxando a sardinha aí pro meu, isso não impede nada. O que eu acho importante é ter esses conceitos dentro da gente e depois vai, sabe? Se a gente está aqui, é porque a gente tem toda essa capacidade de fazer isso. Daí, eu não lembro quem que me pediu também. Acho que inclusive está errado o número aqui, mas alguém me pediu para trazer um pouquinho sobre isso. Fontes de inspiração. Isso aqui a gente tem demais, sabe? E eu acho que algumas são um pouco. Na verdade, eu acho que todas são um pouco utilizadas. Então, primeiro, e o melhor de todos para mim, é o portal da Rotaract Brasil. Se vocês não entraram no portal da Rotaract Brasil, entrem, pelo amor de Deus. Desculpa, convidados, que não estão entendendo muito, mas a gente tem um portal nacional com projetos de todos os clubes do Brasil que fizeram o cadastro lá. Então, está tudo escrito, detalhado, todo o planejamento, tudo que foi feito, todo tipo de projeto em toda a avenida. Então, às vezes, eu vejo uns clubes falando que está com dificuldade de fazer projeto na Avenida X, e daí eu fico pensando, será que essa pessoa já deu uma mínima fuçada no Rotaract Brasil? Tem de todo tipo possível. Daí você consegue até pesquisar por palavra-chave. Tipo, eu quero fazer um projeto de balé. Escreve lá na pesquisa, sabe? Tipo, vai aparecer. É maravilhoso. Daí, inclusive, deixei o linkzinho aqui. A plataforma é muito intuitiva lá, né? Mas eu deixei o link direto para o Arquivo Nacional de Projetos.
O acesso geralmente é para o secretário do clube ter. Se não tiver, a gente conversa, a gente vê. A Letícia resolve. Tacando aí, Lê. Mas é isso. Entre em contato com o seu secretário, senão vocês entrem em contato com a Lê, para ela ver isso para vocês. Mas não deixem de usar essa plataforma que é maravilhosa. Outra fonte de inspiração essencial: os projetos do clube. Isso aqui, tanto para clubes que já estão lá na sua 10ª gestão, quanto clubes que começaram agora. Tem algum projeto que foi muito legal para o clube, que deu muito certo, e por que não olhar ele? Por que não ver como que foi feito, como é que foi pensado esse projeto lá no começo, se dá para replicar, o que vocês mudariam? É importante ter essa discussão. E outra coisa que eu acho que dá para se inspirar muito é nas ideias dos associados. Então você tem que perguntar para o seu clube o que ele gosta de fazer, que tipo de projeto que seus associados querem estar fazendo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente se desgasta em projeto que ninguém do clube gosta, da temática, da avenida, não sei. Eu sei que a gente tem que se desafiar. Só que é muito mais fácil e mais gostoso, mais prazeroso fazer uma coisa que a gente gosta. Então perguntem para os seus associados, qual que é o seu sonho? Como o que fez vocês, tipo, que projeto que você gostaria de realizar aqui no clube, sabe? Ter a sua marca aqui. Acho isso muito legal também. E por fim, os projetos do distrito, né? A gente é muito legal também conhecer a realidade de outros clubes. A gente tem um pouquinho assim desse gostinho em concursos de projetos, na mostra de projetos, e conhecer um pouquinho mais do que os outros clubes fizeram. Só que isso é muito legal, às vezes a gente vê uma coisa ali que foi feita e a gente nunca nem pensou. E eu acho muito importante a gente se inspirar mesmo no que deu certo nos outros clubes. Às vezes eu sinto que tem alguns clubes que têm um receio de copiar o projeto que outro clube fez, como se fosse ficar feio, mas assim, para quem a gente está fazendo isso? É para a comunidade. Se deu certo ali, por que não trazer para o nosso também, trazer para a nossa realidade? Então, e o nosso distrito é maravilhoso, né, gente? Então não tem por que não se inspirar na gente. Ai, maravilhoso. Bom, por fim, né, estamos aí chegando no nosso finalzinho. Eu sei que foi muita informação, é muita coisa assim para ser falada. E muito disso aí abre 1000 leques assim para ter outras milhões de discussões. Mas quem conversou minimamente comigo alguma vez já escutou eu falar que, para mim, não existe Rotaract sem projetos. Não existe. O Rotaract é realizar projetos e só. E eu falava assim que eu sei que para várias pessoas Rotaract tem outros focos, só que todos os outros focos se resumem a projetos, porque o projeto vai desenvolver tudo o que a gente fala, sabe? Então, é aquela questão que eu disse de desenvolver a comunidade, desenvolver a gente. E daí, nesse último final de semana, não sei se meu querido Elvis está aqui, mas eu copiei essa frase dele, porque realmente eu acho que resume também tudo que eu penso, que o maior projeto do Rotaract é o Rotaractiano. E o programa, sabe? Sim, roubei totalmente do Elvis, não sei se ele está aí. O pessoal que estava em Saltinho também acho que escutou, e eu concordo totalmente, sabe? Sim, a gente está aqui para realizar projetos na comunidade, para fazer tudo isso, mas esse é o nosso diferencial. O maior projeto do Rotaract é o Rotaract, é a gente mesmo. E eu acho isso magnífico, acho isso maravilhoso, e acho que é por isso que eu amo tanto essa parte de projetos. Então, gente, era isso também. Deixei aqui meus contatinhos, se alguém quiser conversar comigo, mandar áudio de 12 minutos, conversar comigo, mandar todas as dúvidas que tem. Eu vou disponibilizar também esse material aqui para vocês fazerem o uso que quiserem. Como eu disse, não sou nenhuma mestre no assunto nem nada, só realmente gosto muito disso, eu gosto de falar. Então, era nessa questão. E fico muito feliz por vocês terem aqui me dado essa oportunidade. E é isso, adoro a gente. Obrigada, gente. Obrigada, Gil. Gil, não sei se você está percebendo, mas você começou e terminou com o mesmo número de pessoas. Então, você conseguiu realmente cativar e segurar toda essa quantidade de gente aqui. Então, parabéns. Foi muito melhor do que eu imaginava. Gente, o objetivo desse treinamento é porque a gente está com muitos associados novos e associados em potencial no clube. E a gente achou muito importante para
trazer noções básicas. Sei que tem convidados aqui que estão um pouco perdidos. Eu vou até abrir a palavra para a Gil explicar melhor. Teve acho que ele é convidado, que está em dúvida com o que é o Rotaract Brasil, assim, o que é o portal. Ele perguntou se a gente faz um registro desses projetos, e aí tentaram explicar nos comentários, mas se você quiser responder, Gil, fique à vontade. Foi o Marcelo, né? Né, Má? Isso. Eu não sei, eu acho que a Cíntia vai conseguir até explicar melhor para vocês como é que vocês fazem. Eu sei que tem tudo cadastrado lá, o que vocês fazem também. E é exatamente isso, tipo, lá no portal tem um lugar para cadastrar o projeto, então ele abre um formulário assim que você tem que colocar objetivos do projeto, todo o cronograma de atividades, relatório financeiro, descrição, resultados, tudo ali bem escrito. Esse cadastro a gente acaba usando aí para os concursos de projeto e para os nacionais, assim, né? Mas, como eu disse, o principal objetivo é realmente ter um banco ali para conseguir consultar tanto os nossos quanto dos outros. Muito, com certeza, o clube de vocês tem projeto já registrado ali, com certeza. Então, dá uma xeretada lá. Eu não sei se. Acho que era a Cíntia que cuidava na gestão passada, não sei quem que tá de projetos agora, mas dá uma xeretada lá, que é bem legal, sim. Gente, a gente não está com muito tempo, mas eu vou abrir sim para perguntas, porque acho que Gil merece e ela está aqui à nossa disposição. Então, quem tiver alguma pergunta, algum comentário para acrescentar o que ela falou, isso aqui é um ambiente perfeito para a gente crescer e compartilhar conhecimento mesmo. Então, fiquem à vontade. Eu vi que Val levantou a mão, não sei se ela ainda quer falar. Marcelo, se ela não tiver criado sua dúvida também, fica à vontade para complementar. Não, eu ia só ajudar a explicar para o Marcelo o que é a Rotaract Brasil e o portal. Mas, basicamente, a Rotaract Brasil é um órgão informativo que ajuda os clubes com, literalmente, informações, dados, informações, treinamentos. E dentro do portal da Rotaract Brasil tem os dados dos associados, mas também tem os cadastros de projetos, que são cadastrados por disciplinas. Então, lá você consegue ver projetos de todo o país e de todas as gestões. Por mais que o portal tenha mudado, mas lá estão projetos desde que teve a primeira versão do site da Rotaract Brasil. Então, você pode filtrar por categoria, por nome, por clube, por distrito. Então, lá você consegue ter uma base de vários tipos de projetos. Então, por exemplo, eu fui em uma comunidade e vi que eles necessitavam de uma atividade X. Então, posso ir lá, procurar um projeto parecido ou com as características que eu preciso para auxiliar a comunidade. Não tem problema nenhum. Tem gente que realmente não gosta de pegar projetos e replicar, sendo que se foi bom, se teve resultados, se teve sucesso, é para ser replicado, até porque é pelo bem-estar da comunidade. Então, lá tem ANP, que é Arquivo Nacional de Projetos, se não me engano. É quando você vai lá em projetos. E lá você consegue acessar tudo. Espero que tenha sido explicação. Muito bom. Tirou 100% a dúvida, assim, porque eu tava querendo saber também se tinha a ver... tá pausado o microfone? Tá saindo minha voz? Tá saindo? Desculpa, gente. Então, eu queria saber se os projetos do meu clube, por exemplo, se eu conseguia ver nesse portal também. Eu achei que era só o geral, assim, né? O que você tem que ver é se os antigos cadastraram. Que isso é um grande problema, é que muitos projetos se perdem ao longo do tempo, porque a galera não tem o costume de escrever os projetos, infelizmente. Então, você dá uma olhadinha lá, busca pelo nome do seu clube, que aí sempre aparece. Mas é muito importante cadastrar os projetos. Se me permite complementar, o concurso de projetos surgiu como incentivo para os clubes cadastrarem projetos, né? Então, antes do concurso do projeto veio o ANP. E como os clubes não estavam cadastrando por livre e espontânea vontade, fizeram os concursos para incentivar os cadastros.
Ai, muito obrigada, Ramires e Val. Vocês são referências para a gente em projeto, assim como o Gil, então ter a contribuição é muito legal. Gente, eu vou com um aperto no coração, porque a sessão que dá é que quero falar mais muito tempo sobre isso, encerrar esse tópico